eles deram um grito. São irmãos, não? Esses nossos irmãos, eles fizeram um círculo e começaram a assobiar, a imitar animais. O Thomas está avisando seus vizinhos de que ele está ali. Com esse som, ele tenta evitar um encontro inesperado e tenso, como um que aconteceu uma semana atrás. Ele estava justamente ali, e ele apontava uma flecha grande na minha direção. Eu não sei como ele me viu, mas começou a correr. Eram 3 deles. E eles fizeram um círculo, começaram a assobiar e a imitar animais. O Thomas vive perto dessas pessoas há décadas, mas na maior parte do tempo ele nunca as vê. Eles sempre deixam alguns rastros. Não tinha esse corte da última vez que passei aqui. Eles que fizeram isso. Os vizinhos de Thomas são os Mashkupiro, indígenas nômades caçadores-coletores que cortaram qualquer contato com o resto da sociedade há mais de um século. Acredita-se que eles se refugiaram em áreas remotas da Amazônia no final do século XIX para escapar do massacre e da escravidão a que centenas de milhares de indígenas foram submetidos para a extração de borracha. Eles se tornaram nômades por segurança. Eles caçam com arcos e flechas bem longos e dependem da floresta para absolutamente tudo. A ONG Survival International calcula que existam 196 povos isolados em todo o mundo, mas alerta que metade pode desaparecer nos próximos 10 anos por causa da extração de madeira, da mineração e da exploração de petróleo, atividades que ameaçam a floresta onde eles vivem. Agora de manhã você já consegue ouvir os tratores. Recentemente, madeireiras começaram a operar nessa região da Amazônia, e esse pedaço da floresta não está protegido. E aqueles que estão na floresta, nossos irmãos, o que eles sentirão? Porque as máquinas funcionam dia e noite. Eles não estão acostumados a ouvir esses barulhos e veem sua floresta ser destruída. O Thomas vive em Nova Oceania, uma pequena vila de pescadores que abriga 8 famílias numa das margens do rio Talhamanu, no Peru. Quando ele nos levava de volta ao povoado depois de uma visita a uma plantação que ele cultiva, uma jovem chamada Letícia veio correndo da floresta. Não, aqui. Ela estava colhendo algumas frutas quando encontrou alguns Mashkupiro pela primeira vez. Nós saímos de lá caminhando rápido, muito rápido. Eu estava com medo, muito medo, porque era a primeira vez que eu escutava eles. Eles deram um grito. Mas tinha muitos deles lá. Eram realmente muitos, mais de 20 pessoas. Recentemente, eles começaram a descer para cá, mais perto de onde a gente vive. Porque agora temos as madeireiras, que estão derrubando toda a floresta. Então os Mashkupiro estão correndo, talvez com medo, em busca de um lugar seguro. O Peru tem uma política de não contactar povos isolados. A ideia é proteger grupos como os Mashkupiro de doenças e exploração. Isso significa que é ilegal tentar qualquer interação com eles. Mas quem vive em Nova Oceania sente que foi deixado sozinho com a missão de proteger a si mesmo e aos seus vizinhos isolados. A história é bem diferente em outras partes do território dos Mashkupiro. Nesses lugares, o governo peruano mantém postos de controle por muitos anos. Quando os Mashkupiro saem da floresta, agentes treinados estão lá para lidar com qualquer interação. Esses profissionais aprenderam a língua dos Mashkupiro, que é parecida ao idioma que eles falam. Esse posto de controle foi criado em 2015, depois que o contato entre os Mashkupiro e moradores de alguns vilarejos gerou vários assassinatos. Como chefe do posto de controle, o trabalho de Antônio é evitar que isso se repita. Nós estávamos tomando café da manhã quando começamos a ouvir eles gritando "Nomole", que significa irmão. E eles nos disseram: precisamos de banana, mandioca, cana-de-açúcar, roupas. É na outra margem desse rio, naquela praia ali, que várias famílias Mashkupiro aparecem de vez em quando. Eles gritam e pedem aos agentes por coisas como bananas. Eles vieram numa segunda-feira e os agentes disseram que não tinham nada no estoque, mas pediram que eles voltassem em 3 dias. Já vimos crianças, adultos, bebês.
Nós anotamos quantas pessoas aparecem. Quantas pessoas han salido. E aqui são os nomes deles? Eles têm nomes de animais, de aves e de peixes também. Os agentes deram aos Mashcupiro alguns alimentos para evitar que eles atacassem vilarejos próximos. O posto de controle foi instalado aqui para impedir que eles cruzem o rio de lá para cá. Perguntei para o Antônio por que a política de não contactar esses povos é tão importante. As doenças que nós temos são diferentes das deles. Eles são vulneráveis. Se eu estou com resfriado ou gripe e entro em contato com eles, existe o risco de matar todos eles. O Antônio trabalha aqui há 10 anos. Nesse tempo, ele aprendeu muito pouco sobre os modos de vida dos Mashcupiro. Eles montam acampamentos por um período e juntam toda a família nesse lugar. Quando a caça começa a acabar, eles se mudam para outra região. O Comotolo é o chefe deles. Nos 4 anos que vive aqui, Pancho conheceu bem alguns dos Mashcupiro. Você conversa com eles e eles te olham muito sérios. O que tocou é divertido. Ele sempre faz piada, dá risada. Ele joga bananas na gente. Eles me deram de presente, são os dentes de um javali. Eles disseram, vamos dar um presente para você. E me deram esse colar. Por quê? Não sei, eu não pedi nada, eles só me deram esse presente. Antes, eles usavam roupas tradicionais, umas saias muito bonitas. Mas agora, alguns turistas passam de barco e jogam roupas para alguns deles. Nós monitoramos os barcos com turistas e dizemos para eles que é ilegal tirar fotos. Mas os turistas não escutam. Mas quando os agentes perguntam sobre como é a vida na floresta, os Mashcupiro encerram a conversa. Sobre o estilo de vida deles, eles ficam quietos, não dizem nada. Uma vez eu tentei perguntar para eles sobre fogo e como eles fazem para acender fogueiras. Eles me disseram, não, você já tem lenha, sabe como fazer. Vocês já têm tudo, eles disseram. Eles não querem mostrar como fazem. E você acha que é importante para eles manter esse estilo de vida? O que eu penso é que eles têm uma conexão muito forte com a natureza, que dá tudo para eles. E também quando eles ficam doentes, se curam com os remédios naturais que encontram na floresta. É importante proteger essa floresta para eles. Os Mashcupiro que vivem nessa região estão bem protegidos até agora, mas o governo do Peru tem planos para construir uma estrada que vai conectar essa área com lugares onde a mineração ilegal é muito comum. A BBC procurou o governo peruano para que eles pudessem responder às alegações de que a construção dessa estrada e a extração de madeira estão prejudicando os Mashcupiro, mas não foram enviadas respostas. As pessoas que vivem em Nova Oceania estão fazendo o que podem para proteger seus vizinhos isolados. Nós sabemos onde eles ficam, então fazemos algumas plantações para eles terem algo que comer. Essa é uma medida de segurança que nós mesmos fazemos, para tentar protegê-los aqui. Eu não falo a língua deles, então não consigo dizer, olha, isso é um presente, pode pegar essas bananas, não atire em mim. Nós, como povo indígena, temos o dever e o direito de nos defender, porque a gente precisa que eles sejam livres como nós. Por anos, eles viveram em paz, mas agora estão destruindo a floresta deles. Estão acabando seu bosque, estão destruindo seu bosque.